Pronto para mais um cafezinho? Vamos lá? Eu tava pensando aqui sobre o que eu vou falar hoje, e aí eu lembrei de ontem, que ontem teve uma brincadeira no Twitter que era para você pegar e descobrir qual que é o seu tweet que mais viralizou. O meu que mais viralizou foi um dia que minha esposa tava pegando um Uber, e aí ela viu que o Uber estava totalmente fora da realidade. Assim, o Uber estava falando que o Papa Francisco ia unificar as três religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo em uma só, e que só uma pessoa no mundo podia salvar a humanidade, né? E aí eu fui vendo das outras pessoas. A gente via jornalistas super importantes que viralizavam com coisas bobas, né? E hoje eu cheguei, abri o Twitter e vi, tipo, um post, alguém brincando que o Java é lento, e essas coisas. Eu fico pensando assim, por que que às vezes a pessoa se esforça para tentar trazer conteúdo de relevância, trazer conteúdo bem embasado, mas só conteúdo tosco viraliza, só conteúdo que é muito ruim, né? Essa história do Chris Landa, depois eu fui ver, é uma série conspiratória que é muito comum no YouTube, né? Então, isso é muito comum mesmo, o número de views é altíssimo, então é uma coisa que tem bastante penetração. E aí sim, por que, que só conteúdo tosco viraliza? Conteúdo sem informação? A princípio de conversa, Java não é lento, assim, tipo, isso é muito complicado porque a gente que é desenvolvedor Java, a gente tem que ficar explicando isso. Gente, tipo, eu trabalho há 20 anos com Java e não é lento. Mas o grande motivo, eu tenho assim, uma dúvida se é uma coisa da nossa cultura, uma nossa cultura de querer responder a alguma coisa tosca, ou se é algum mecanismo das redes que percebe que ele é um discurso simples, é um discurso sem muita argumentação e vai viralizar. Então vamos lá. Primeiro assim, tipo, argumentações são complicadas. Se você vai argumentar alguma coisa, você vai ter que gastar mais do que um tweet. Você vai ter que gastar mais do que um post do Instagram. Eu não sei a limitação do post do Instagram, mas assim, é difícil você argumentar. Por exemplo, se eu quisesse provar que Java não é lento, ou fazer um benchmark comparativo entre duas linguagens, né? Eu teria que fazer tipo uma análise, fazer um levantamento de dados, rodar sobre mesmas condições, né? Ou verificar quais são os casos de cada coisa. E isso seria muito difícil de se provar em um post, em um tweet, né? Assim, se a gente quiser ver, teve uma competição ano passado, ou não foi esse ano, acho que ele é 1 bilhão de linhas, o challenging, tipo, 1 billion row challenge, que era esse nome, que mostrava que realmente o Java é muito rápido de processamento, e que é por isso que, por exemplo, o Java é usado em quase todos os data stream processing. Mas tem muita gente que viraliza dizendo e fazendo piada que o Java é lento. E aí, quando Dev Java, vejo aquilo, eu falo assim, nossa, eu tenho que comentar que Java não é lento, blá. E quando eu comento isso, eu acabo o quê? Impulsionando aquele tweet. Por quê? Porque as redes sociais elas são parametrizadas por, por interação. Então, quanto mais eu interajo com o conteúdo, mais as redes sociais entendem que aquele conteúdo é valioso e mais vai impulsionar ela. Tem também outra forma de visualizar, de você bombar no conteúdo, e isso a gente pode ver no Facebook, no Facebook Whistleblower. O que é o Facebook Whistleblower? Alguns anos atrás, uma cientista de dados do Facebook, que tinha interação com o dono do Facebook diretamente, teve acesso aos documentos. Não teve acesso aos documentos. Ela foi obrigada a fazer uma pesquisa sobre doenças, desordens mentais e interação nas redes sociais. E o que a pesquisa dela identificou como cientista de dados? Pessoa que tem alguns distúrbios, né? Por exemplo, distúrbio de transtorno alimentar ou distúrbio de ansiedade, elas ficam cada vez mais nas redes sociais. Então, qual foi a ordem depois disso? Foi, então vamos intensificar esse distúrbio. Como se identifica esses distúrbios? Se você tem um transtorno alimentar, a rede social vai te expor, isso ele está falando do Instagram, vai te expor a mais conteúdo de pessoas de corpos bonitos, corpos
que são padrão de beleza. Então a gente vê o quê? Uma intensificação dos transtornos alimentares baseados nos algoritmos da rede social, né? Isso está documentado, assim, com e-mails, com documentos internos, relatórios. Se você quiser procurar, procura Facebook Whistleblower, você vai ver uma série de documentações. Isso é uma investigação correndo no Senado americano, né? Também tem de transtorno de ansiedade, isso também, tipo, porque se você parar pra pensar, o cara do Chris Lan lá, o cara que acredita que todas as três religiões vão ser unificadas em uma só. Tipo, ele tá tendo um distúrbio ansioso. Por quê? Porque ele crê que o mundo dele vai acabar, de certa forma. Ele crê que tudo que ele acredita, por exemplo, ele deve ser alguém, ou católico, ou evangélico, né? Que crê que a fé dele está em debate, que a fé dele está, obviamente, ameaçada da existência dela. E talvez ele acredite que ele também esteja ameaçado na existência dela. E aí você volta para as redes sociais, fala, poxa, e por que esses discursos eles existem? No caso tanto do YouTube quanto das outras, a gente vê que existe uma série de formas de você esconder esse conteúdo do algoritmo e você só compartilhar ele em grupos fechados. Por exemplo, eu posso ter um grupo no WhatsApp ali que mantém uma comunidade e eu vou compartilhando conteúdos que não estão publicamente publicados no YouTube, estão lá como private. E aí só quem tem um link vai poder acessar, unlisted, desculpa, que estão como unlisted, só quem tem um link vai poder acessar. Que é o que acontece na maioria desses grupos. Tem uma série de grupos de extremistas, né? Então, assim, eu tentei começar falando de algoritmo, de por que coisas toscas viralizam, e já estou falando de um ponto mais que é de como formam-se redes extremistas nas redes sociais, né? Existem vários estudos nisso, tem uma série de pesquisadores brasileiros que estão debruçados há muitos anos sobre o assunto, eles estão, tipo, entrando em comunidades que são tanto do WhatsApp quanto do Telegram, fazendo catalogação, vendo qual que é os debates, vendo como funciona, em muitos casos funciona com teste AB, e isso é muito bom no Twitter, porque o Twitter é muito bom para teste AB, porque você pode jogar 2 tweets, né? Você pode pegar 2 perfis, jogar 2 tweets, ver como é que é a interação do público com eles, ver qual é que o público reage melhor, e aí você usa aquilo como verdade. Isso tem... tanto que, assim, o Twitter nunca foi uma rede relevante no mundo das redes sociais. O Twitter tem menos usuários do que o Pinterest. Mas ele sempre foi muito interessante, por quê? Porque os jornalistas conseguiam ver como é a interação com os discursos, né? Tipo, se o jornalista joga lá um discurso, ele vê quais são as respostas facilmente. Isso através dos algoritmos, das APIs que o Twitter, que antigamente eram abertas, né? Então, era mais ou menos assim como funcionava. Assim, tipo, os discursos extremistas, eles são jogados na rede, os discursos toscos são jogados na rede, e a gente tem dois pontos da nossa cultura que a gente tem. Nossa cultura, não estou falando da nossa cultura como povo, estou falando da nossa cultura como pessoa, né? A gente tem que se policiar muito, que é como eu estou interagindo com esse post, que eu falei ontem, né? A gente tem que ver tudo como uma espécie de propaganda. Pode ser uma propaganda de eu ficar na rede. Tipo, a rede está querendo que eu fique aqui dentro o tempo todo. Ela está querendo que eu gaste o meu dia inteiro interagindo com essa série de Java lento que a gente vê na nossa frente, né? Ela não está querendo que eu trabalhe, ela não está querendo que eu produza o PIB brasileiro. Ela está querendo só que... Ou ela não está querendo que eu vá pegar meus filhos na escola. Ela está querendo que eu fique o tempo todo aqui conectado. Porque ela ganha dinheiro quanto mais eu consumo propaganda, né? E também, assim, ela não está preocupada com a nossa saúde mental, né? A nossa saúde mental é uma coisa que nós devemos estar preocupados. É uma coisa que, assim, nem seu chefe está preocupado com a sua saúde mental. Então, assim, quem está preocupado com a sua saúde mental deve ser você. Você que deve estar preocupado, assim, tipo, eu estou ansioso demais, ou isso está me impactando ou não está me impactando, e como eu estou reagindo a essas notícias. Por exemplo, eu gosto muito de ler sobre política, né? Eu quero, tipo, eu sou aquele cara que quero saber como as coisas estão andando, mas, assim, tipo, tem hora que eu me desligo. Eu falo assim, não vou me ligar porque eu estou ansioso, né? E aí eu desligo de tudo e começo a ver bobeira no YouTube, ver dica de viagem e receitas, que é o que eu mais vejo, né, para desestressar. Mas é isso, basicamente, que eu tava tentando falar, né? Tipo, que eu tava falando, não, né? Tipo, eu começo esses vídeos sem um roteiro absoluto.
Eu vou falando de acordo com o que eu vou pensando aqui, né? Eu comecei falando de por que discursos toscos, né? De você observar quais são o seu tweet que mais viralizou, né? Era um... Você bota from, dois pontos, seu handle no Twitter, e depois acho que min, faves, dois pontos e 20 mil. E aí você olha quais são os tweets com mais de 20 mil curtidas. E aí eu vi lá que, pô, o meu era sobre o Clislan, e assim, tinha jornalistas importantes que eram coisas super toscas, tipo, o cara já tinha feito coisas super interessantes, mas não, o que viralizou dele eram coisas toscas, né? E aí a gente vê que realmente, assim, redes sociais valorizam coisas toscas, mas seria... E qual o impacto disso que tem na gente? Isso é tudo que eu queria falar, assim, porque a gente tem que se policiar. A rede social não vai mais se importar se você está ansioso, se você tem um problema de imagem corporal, porque se você tá no Twitter, você vai ficar ansioso porque é muita informação conflitante, né? Tipo, você twitta e aquele tweet é exposto a uma comunidade que não gosta daquela informação. Ou se você vai pro LinkedIn, é muita positividade, é o excesso de positividade. É aquele cara que começou como motoboy no presídio e em 2 meses virou CEO da empresa, né? E, tipo, ganha bilhões e bilhões e bilhões. O que a gente sabe que tem muito céu de e-mail lá que mente a rodo, né? No Instagram é aquelas vidas perfeitas, aqueles corpos perfeitos, e você olhando para você mesmo, fala assim, pô, eu não sou isso, né? Realmente, você não é, você é uma pessoa normal, como 99% da humanidade, né? Então a gente tem que olhar para o 99% e não para o 1%, porque 1% é falso, é mentira muitas vezes. O que tá ali no Twitter, o cara se gabando, que resolve bugs maravilhosos, pode ser um cara que tem um trabalho mais chato do mundo, né? Ou o cara que está no LinkedIn ali mostrando que é um céu de uma grande empresa, pode ter o trabalho mais chato do mundo e pode nem ser tão rico quanto ele diz que é. Ou no LinkedIn, a pessoa que está lá se gabando, que tem os corpos maravilhosos, ou que viaja o mundo todo, pode nem aproveitar o lugar que viajou. Lembra dos vídeos que eu falei. Então é isso aí que eu queria falar, gente. Muito cuidado com o discurso de rede social e bom cafezinho.